Olá. Feliz entardecer a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais esta sessão desse 15º Festival Edição Rota das Letras, aqui no Jardim, na Casa Garden. Não é? É um prazer recebê-los para este lançamento de mais uma obra que conta aqui com a editora Livro do Meio, né, Carlos, um grande amigo, né, para essa sessão fundamental também, que é dessa questão da poesia em tradução. 大家好，下午好，欢迎来到东方金青会花园，参加由本地出版社 Livros do Meio 出版的新书发表会。A editora Livro do Meio lança hoje a canção de um deslumbrante poeta menor, do poeta chinês Lu Jian, em tradução de Carlos Moraes José. 今天我们要一起感受中国诗人陆建的习气，一位没鲁没晃的小诗人之歌。由那个 Carlos 诗人朋友翻译成普文的。我首先向介绍一下我们的朋友，我们的诗人老师陆建了。陆建é um poeta chinês nascido em 1956, na cidade de Zhangzhou, província de Hebei. Depois de formado, trabalhou como editor no Departamento de Artes da Rádio Central do Povo, na China, e também na Federação Provincial de Círculos Literários e Artísticos de Henan. Lu Jian 是诗人，1956年出生于中国河南省郑州市。毕业后曾在中央人民广播电台文艺部和河南省为连担任编辑工作。Começou depois a publicar obras em 1982 e desde então já lançou mais de 30 livros de poesia, incluindo títulos como A Voz Ressonante das Janelas, Cidades Famosas e Portas e O Sol de Genebra. O livro que hoje lançamos, a canção de um deslumbrante poeta menor, que também já conta também com uma versão em inglês, que teve uma edição publicada em 2025 pela editora Easy Press em Nova York. Hoje aqui apresentamos então a nossa versão chinês-português. 今天发布的这本一位美轮美奂的小诗人之歌是中部文双语诗集，由 Livros do Meio 本地出版社出版的。我们这里也有那个 Carlos， 这是编辑者也是译者。Como é sabido também, o Carlos tem contribuído muito também para a difusão da poesia. Eu fico hoje muito feliz porque a poesia é contemporânea, mas Carlos tem trabalhado quase exclusivamente para a tradução da literatura clássica. É muito bom quando temos também a nossa contemporaneidade, porque o passado também é hoje. Então temos que sempre partir de um espaço, esse espaço é o presente. Então, antes de mais, gostaria de pedir ao Carlos que fizesse a sua breve apresentação e falasse um bocadinho desse seu projeto, da sua editora. Ok, muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. A editora Livros do Meio, eu vou tentar ser muito sintético. A editora Livros do Meio existe basicamente para traduzir e publicar obras chinesas em língua portuguesa. É claro que, como editor, na minha opinião, pensei que seria sempre importante publicar os clássicos, em primeiro lugar, pelo menos parte deles, porque se nós não entendermos os clássicos, também muito dificilmente entenderemos uma série de referências que existem na literatura chinesa contemporânea, tal
tal como acontece na literatura ocidental contemporânea, se nós não lermos os gregos, os romanos, a Idade Média, o Renascimento, o Iluminismo, dificilmente entenderemos a poesia contemporânea que se escreve na Europa ou no Ocidente em geral. E a mesma coisa se passa na China, porque a literatura é algo intertextual, portanto, é algo em que o texto vai... é como se fosse um único grande poema que se vai sendo construído por diferentes pessoas ao longo do tempo. E esta noção, Lu Jian também a tem e refere-a inclusivamente neste livro. Portanto, a Livros do Meio é essa editora que pretende traduzir. Até hoje traduzimos já Li Bai, Su Dongpo, Li Qingqiao, Han Shan, Tao Yuanming, isto na área da poesia. Traduzimos já estes poetas, estou-me certamente a esquecer de algum. Li He também foi traduzido por nós. Estamos neste momento em processo de traduzir Meng Haoran e Lu Xun, os poemas de Lu Xun, que são pouco conhecidos, mas que eu consegui encontrar e que estamos neste momento também em fase de tradução. Até que chegamos realmente à contemporaneidade, chegamos aos dias de hoje, e foi uma descoberta importante para mim conhecer a obra de Lu Jian e empreender na sua versão em língua portuguesa. Alguns dizem que nós somos produtos da história, ou seja, do processo histórico. Outros dizem que nós somos produtos da nossa cultura, da nossa civilização, ou seja, daqueles valores estáticos que geração após geração se vão mantendo, dificilmente se vão transformando e que nos vão construindo sempre geração após geração. E outros ainda dizem que nós somos produto da nossa família, das nossas relações com os nossos pais, com as nossas mães, os problemas freudianos. E, na verdade, nós somos um pouco de tudo isso. Nós somos produto da história, somos produto da civilização e somos produto das nossas relações emocionais. Mas, no fim, cada um de nós faz uma mistura muito diferente de tudo isto e cada um de nós é um indivíduo diferente que sente de maneira também diferente o mundo que o rodeia e o exprime também de maneira diferente. E isso é muito importante neste livro, esta individualidade, a erupção, o surgimento do poeta neste livro é fundamentalmente o questionamento que a própria obra coloca. O que é que eu sou como poeta, o que é que eu sou como homem, o que é que eu sou como nas minhas relações sociais, nas minhas relações com os meus pares, com as pessoas também da área da literatura. E Lu Jian mostra neste livro que é um poeta que não se limita à cultura chinesa, que está dentro, digamos, do mundo global. Ele cita poetas que pertencem a outras culturas, como logo no primeiro verso, em que cita Apollinaire, por exemplo, mas cita um dos meus favoritos poetas e, digamos, usa-o como exemplo daquilo que qualquer poeta gostaria, talvez, de atingir, que é Jorge Luís Borges, o escritor argentino, que para mim foi um dos mais importantes escritores do século XX, nomeadamente da primeira metade do século XX, juntamente com um escritor português chamado Fernando Pessoa, e que, juntamente com Borges, quanto a mim, fazem uma dupla que exprime de uma forma extraordinária os problemas do sujeito poético no século XX, nomeadamente na primeira metade do século XX, ou seja, a fragmentação do eu, a erupção de todo o tipo de teorias para serem abandonadas no dia seguinte, enfim, tudo aquilo que foi muito característico da primeira metade do século XX. Lu Jian faz o mesmo processo, mas agora falando dos tempos que nós vivemos agora. E que tempos são estes? São tempos em que as certezas todas se esvaíram, em que o desencanto é global, em que nada existe realmente de firme para nos agarrarmos.
e o poeta se interroga, então, finalmente, onde é que está a minha boia, aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto e que exprime o mundo que me confronta. E, desse ponto de vista, encontramos neste livro uma reflexão muito interessante sobre quer a posição do ser humano, quer a posição do próprio poeta, enquanto agente de algo que nos acompanha, que é a literatura, e que, no fundo, depois de nós andarmos às voltas e voltas e voltas de saber, depois de todos os valores se terem iludido, depois de todos os valores se terem dissipado, ou nós os vermos a dissipar-se, o que é que fica para o poeta? Finalmente, fica a literatura. Fica a pena no sentido da caneta, do dedo que toca no teclado, se quiserem, não interessa qual é que é, ou a voz que é gravada num gravador. É essa voz que nos assombra, é essa voz que nos habita, essas diversas vozes que nos habitam, que ao fim e ao cabo continuam a justificar o absurdo da nossa presença aqui. O absurdo que constantemente, todos os dias, nos é atirado para a cara da nossa existência. Cada um terá uma corda onde se agarrar. Os poetas têm a literatura, têm a escrita, têm os caminhos que vão percorrendo ao longo da sua vida, as coisas que vão vendo, as sensibilidades de que se vão alimentando. E este livro é muito importante também porque Luciano é um poeta que pertence a uma geração que atingiu, digamos, a maturidade, ou atingiu a idade de escrita, por assim dizer, nos anos 80, que foi uns anos muito importantes na China, uns anos de ruptura, e por aquilo que eu consegui perceber da sua escrita, ela é também uma escrita de ruptura com os cânones clássicos da poesia chinesa, uma escrita mais direta, em que é importante o que se diz e não tanto também só o modo como se diz. Portanto, a estética tem que servir tem que dar um bocadinho o passo ao sentido, algo que é muito importante num mundo que não faz sentido, que é o nosso. Portanto, fico-me por aqui. Alguma pergunta que depois queiram fazer? Muito obrigado. 那我现在向你卢建学员提问了，我不知道你首先想说一下你对那个澳门这个土地啊的感受的印象，跟我们3句话表达一下吗？昨天晚上我写完了一首诗，大概有70行，题目叫做《澳门小赵先生》。我为什么选择这样一个小赵先生？就是我们下榻的这个新中央酒店，他是一个保安。我觉得呢，通过他的这样一个视角来表达我的一部分想法，这个视角可能就更客观一些。虽然也需要我再做更多的工作。我来这个2天多呢，我参加咱们的活动，然后我在厦门的各个街道上行走，到店铺里面去。另外呢，我把有关的文字资料也看了，尽量的看了。昨天晚上，凌晨1点钟，我写了一首诗，叫《澳门小赵先生》，就是，他呢在某种程度上是我的代言。那么我对澳门的这个印象呢，我在诗中说，它是一个又洋又土的，这样一个共生的城市。说洋，那大家都知道，是吧？多种文化，以葡萄牙文化为主体，是吧？然后吸收了，包括这个英语国家的文化，是吧？还有东南亚国家的一些文化，那么还有本土文化。我觉得这样一种共生的关系呢，它是这个中国
其他任何地方都无法比拟的这样的一个存在。那么我通过这个小赵先生呢，那么感受到是吧？葡萄牙文化，我以前印象呢，就是我从诗歌里面获得的，就是卡蒙斯的诗歌，是吧？那是中世纪了。这个然后还有佩索阿的诗歌。我读卡蒙斯的诗歌是30多年前，我前天我还背了2句，是吧？爱情是没有火焰的烈火，爱情是没有疼痛的创伤，是吧？我在30年前呢我就读了。那么佩索阿呢，一直我认为他是一个非常神秘的诗人，也可能对我来说，葡萄牙这个国家这片土地它本身就是很神秘的。佩索阿竟然可以化身几个人来和这个世界进行对话，这在全世界从古到今的作家当中是极其少见的。他不停地变换角色，那么他好像是多个人，他好像是葡萄牙人的代表，丰富、神秘，啊，善于思考，还有表达自己思想的多种多样，这是我非常敬佩的。那么葡萄牙文化呢，在澳门的，对澳门文化的，对中国传统文化的，在这块土地上的影响是显而易见的。我见到的在这儿，比如说就是本地人，那这个状态和这个中国大陆，那这个普通人的状态也是不一样的。更温和，包括我觉得葡萄牙文化比这个，比如说英国文化啊，英国文化也是非常优秀的文化，但是这两者还是有所不同。那么葡萄牙，我认为葡萄牙是一个更爱好和平，那么更有温情，是吧？这样的一个国家，文化历史也非常悠久。对我来说呢，我是非常感受到这个文化对我的滋养。是吧？以后会学得更多一些。那么这本诗集呢，华莱士先生呢，他下了很大的功夫，这是我非常非常感谢的。我是通过这个姚峰先生啊，姚峰先生说，那华莱士先生那现在是这个葡萄牙最好的翻译家，最好的这个能够请他来翻译这部作品，的确也非常的不容易。同时他还说到，这个葡萄牙人做事很认真啊。他说会慢一点，你不要着急。我说我没有那么着急，这个过程也是我学习的一个过程啊。这个随后呢，姚峰教授呢跟我讲说，华莱士先生翻译的非常非常的好，啊，他说你一定会非常满意。虽然你不懂葡萄牙文，说我不懂葡萄牙文，但是我跟你讲，你会明白，因为诗人的内心它是相通的，啊，这个，关于写这本书呢，我是50岁以后开始写的，我写了6年。这本书呢，它并不长，它一共有实有的诗行有500多行。不到600行，但是我写了6年，就是因为我50岁的时候，中国人讲50而知天命。我想我在有生之年要写一本跟所有的中国诗人和所有的外国诗人在形式上都不同的一首诗。我经过6年，我认为我兑现了自己的诺言。这首诗呢，的确在形式上和所有中国诗和这个外国诗都不一样。就说呢，它有很多的限制，比如说它援引了26个名家的作品，我1、2都是这个援引的这个外国作家的作品。然后呢，再引用一个中国的，这个大儒的一个作品，然后再有2个外国的，到最后还是2个外国的，因为中国毕竟是
只是世界的一部分。那么肯定就说呢，这个世界文明，它包含了中华文明，中华文明也是世界文明的一部分。我不能说是很小的一部分，但是绝不是很大的一部分，啊，在这中间引用了有这个圣经、这个佛经，还有中国的道德经等等。那么它这个整个结构呢是阿拉伯字母从1到26，然后是英文字母，英文字母从 A 大 A 到小 a， 一直排列到 Z 小 z。那么这个 A 一直排列到 Z 呢，这个大写字母它是有一个自己的题目，然后接下来呢是3段诗歌，每段3行。然后小 a 呢，它是一共6段，每段3行，严格的按照这样一个要求，从 A 到 Z 一直排列下来。它内容是一位美轮美奂的小诗人之歌。当然，就是这个小诗人呢，指的是一个中国的小诗人，同时呢，也可以说是，任何一个中国的诗人。我的结论是，我们每一个人都是一个小诗人，我们也可能很杰出，但是我们仍然是一个小诗人。我们所有的小诗人结合起来，形成一个残缺不全的大诗人。那么这个就是我们的命运，这个也是应该我们不仅仅是因为自己很普通就放弃，我们还是要和所有的诗人那么在一起，为这个世界贡献，作为一个诗人应该贡献的他的所有，这是主题。那么在刚才说的形式整体的架构，那么为什么就是说这个每一行，就是每一段一定是3行，因为3行它是一个不稳定的结构。那么在这个小诗人之歌从开始到最后，它都表现了诗人的一个内心极度不安，他极度需要平衡，但是总也不能够平衡，这样一种情绪流从开始贯穿到最后。那么在今天这样一个世界里面，我想任何一个诗人他内心都不会是很平静的，不会出现《瓦尔登湖》那样的作品，起码是非常难的。那么我认为作为一个中国诗人同样是这样。那么中国呢，这些年在经济上有一定的发展，但是在这个大家的精神追求上，它还处于一个比较混乱的一个阶段。这个事情，当然原因非常多。那么作为一个诗人，他的选择就是坚持自我的一个认知、自我的思考、自我的判断，在尽可能的情况下，按照自己的方式来行事、来做事情。就是中国诗人首先要是一个人，他是一个人，他是不可以被奴役的。比如说，我作为一个儿子，我父亲也不可以奴役我。我作为一个大学的教授，那么这个学校，他也不可以没有理由的指责我。那么关于我所教的课程，我一定要提出自己的意见。那么学校的那些系主任、院长，我认为他们应该以我的意见为主。我在生活里面，在有一些事情上，我绝不让步，我就要成为一个人，成为一个个人。我的想法就是这样。我觉得有一些这个我的血液没有冷却，我一直在关注。我觉得因为就是应该关注的，比如说原来是我的学生，那我的学校、我的家人、这个社会、这个世界，
都是我应该关注的。这个中国人，一个中国诗人，在生活里面，当然全世界可能都一样，是吧？大家都会有一些这个和外部世界的一种不协调，是吧？那么这个一位美轮美奂的小生之歌呢，它同样表现了这样一种不协调。我觉得我用6年的生命换这一首诗，值了。就像评论家李黎他讲的，一个诗人能够写这样一首诗，死而无憾了。我说我也死而无憾了，我为这个世界贡献了一本跟所有中国诗人和外国诗人在形式上都不一样的诗歌。谢谢。正好了，正好了。那个陆建教授把一个我现在要问的问题，这个把2个问题，给我一个完整的答案。就是第2个问题就是那个在那个冷静的现在的中国，你已经回答了是吧？是做一个小诗人，意味着什么？你已经给我了答案。是共同的意思是吧？这个小诗人。这个，你说作为一个在大学任教的一个人，那么他意味着什么？对。是这个意思吗？对对对。啊，这个问题实际上是一个很大的问题。就是说，一个人在中国的高校里面当教授，它意味着什么？中国过去呢，对这个教师，认为教师呢应该是传道授业解惑，就是把道理跟学生讲清楚。授业就是你要把知识灌输给他们，啊，解惑就是他们如果有不明白的地方呢，你要和他们解释。好，谢谢。Ainda há pouco estava aqui tentando entender, na perspectiva do autor, do poeta, o que é, nesta China de hoje, o que é ser, o que significa ser um poeta menor. Essa palavra menor, que em chinês é o xiao, que já chama uma certa atenção do leitor. Então, segundo, dentro da sua perspectiva, significa assim, o menor significa aquilo que o Carlos também já escreveu no prefácio, né, uma poesia compartilhada também, né, esse espaço compartilhado. Essa voz menor também faz parte, essa voz que sussurra, exato. Então, também dentro nessa perspectiva que 我向那个陆建诗人这个朗读一下你的一首诗嘛，这个好啊。你先把那个原文朗读一下，然后他这个把那个布文，他翻译成的布文，再读一下啊，这样好吗？好的，我先读中文。啊，对。这2首连起来读吗？那你先读那个路过。好。好。路过，从超市滚梯上来，见到那人在擦落地窗。天空有污渍，他擦。诗痕依序排列，像简单的字，像一些笨拙的笔画。流云碰碰他袖口，移开了。他擦时间的阴影，他擦太阳昏黄，光斑照着他的脸。他擦去自己的身形臂膀，只剩一只手持续搓动。他擦去了自己的手，只剩下大片的透明还在。
好，谢谢。这个，我想问一下，这个书籍有这书写吗？没有啊。好，é porque esse poema que o Acho que é melhor ler. Lutero. Ok. Ok. Bom, eu pedi desculpa, eu tenho imenso respeito pela leitura de poemas e eu não sou um leitor, não sei ler poemas, portanto, farei o melhor possível. Este corpo, aflição e beleza, ao mundo não falta nada, nós estamos vazios. A luz primaveril jamais habitou os nossos corpos, nem sequer sabemos quem de facto somos. Eu tenho uma entrada para receber, uma saída para excretar, e ainda assim possuo forma humana, um quarto modesto, uma refeição, um punhado de comprimidos e um nome. Imagino-me águia a parar no céu, uma flor a beberricar o orvalho e a sorrir de gratidão à terra, mas não sou capaz. Um espermatozoide fraco é a minha origem. O meu pai, já aleijado antes de me gerar, deixou-me como única herança este pecado original. O meu meio cultural, mães, tios, padrasto, intelectuais menores, especialistas rotulados de direitistas, parceiros de parcerias público-privadas, vidas silenciosas, sem eco. Os meus principais nutrientes, o grande salto em frente, a campanha antidireita, 3 anos de catástrofes naturais, os 10 anos de tumultos da Revolução Cultural. Em nome de fazer uma grande diferença, fui uma praga rural, com olhos verdes de fome e pupilas dilatadas. Temia toda a gente, odiava tudo e todos. Em sonhos úmidos, profanava mulheres belas. Se não tivesse podido voltar a ler, ter-me-ia tornado em recluso de celas celestiais, ladrão de Liangshan, faria a digestão completa de todos os atos virtuosos. Como poderiam alguns copos de vinho embriagar-me? Como poderia alguma amnistia amaciar-me? Sorrio, mas escondo o punhal. Mesmo as minhas mãos frágeis de estudante podem cortar gargantas num só gesto. Obrigado.陆江诗人，这个你刚才听到那个你自己的诗被翻译成那个布语，这种那个布语是一种那个富有那个音乐性的语言，是吧？有什么感受？还有啊，你自己认为那个诗歌在翻译以后，那个可以存活吗？还能存活吗？就是诗歌翻译了以后还能存活吗？是吧？对。我先回答第一个。左来士先生他的翻译是非常高明的翻译。这个姚峰呢，事先就跟我讲了，说这个华莱士先生他是翻译这个诗歌最好的翻译家。他说会让你感觉到出乎意料的好。我就说这本书出来以后呢，这个姚峰教授呢也仍然说，就是出乎我意料的好，比我意料的要更好。那葡萄牙语呢，它的这个音乐性啊，当然就是说我从这个刚才这个华莱士先生他的朗读当中，我对于这个音乐性哈，对于这个音部啊等等的这个掌握哈，的确是用中国人的话说呢，叫抑扬顿挫，是吧？非常这个恰到好处，这个节奏感等等，
说明他是在这个第一他在用心，是吧？再一个呢，他是完全把握了这个作品，然后他朗读出来的。刚才呢，第二个问题是，经过翻译以后，那么诗歌还能存活吗？是吧？我觉得，诗歌呢，第一，它即使不能存活，它也得存活，因为人类这个交流它是无法避免的，尤其现在的这个信息社会，是吧？那么人，语言和语言之间这样一个交流，也是势不可挡，并且呢，这对人类整体来讲呢，是吧？对这个语言交流，两个语种之间的这个是吧，两种文明来说，也是必不可少的，它非如此不可。那么第二呢，实际上这个问题呢，它有一个小小的语言陷阱，就是说呢，你觉得这个翻译以后还有没有语言好，对吧？这个我觉得好和不好这样一个判断呢，在这个话题上它是比较武断的。那么好是一个什么概念？不好是一个什么样的概念，是吧？那么可能作为一个单一的语言，它不进行翻译，在这种语言的这个范围内，它可能是最好的。但是它和另外一种语言它产生交集了以后，它如果不能吸收另外一种语言的长处，啊，那么它的缺陷就表现出来了。那么一种语言，比如说这个汉字，是吧？它有象形，是吧？它有这个会意，是吧？这跟它造字的方法是相一致的。葡萄牙语呢和绝大多数的拼音文字的语言，它是另外一个语言系统，啊，这样的这个语言呢，这两种语言的一个结合，虽然它有一定的困难，但是它同时它也是一种可能。那么中国的这个诗歌呢，过去是吟唱的，也是很讲音乐性的。我知道现在中国有些大学呢，还有就是吟古诗的这样的专业，虽然很少了，就是把中国的古诗唱出来，它也是音乐性。比如说中国宋代的那个，当然唐诗也是，它韵律，它也是讲平平仄仄仄平平，就是它的声调，那么是下降的一个声调，还是一个上扬的一个声调，是吧？当然它要区分的是吧？它是4种声调，要更复杂一些，比简单的下移还是上扬更复杂一些。那宋词它本身就是先有这个歌曲，它有了曲子以后往里面填词，所以宋词的写作呢，在这个世界的诗歌史上都是一个很独特的一个状况，就是有了音乐以后，它把那个词呢填进去，所以它叫填词。是吧？可见这个汉语呢对音乐性的这个重视哈，它在宋代达到了一个高峰，但是那个高峰没有持续下去。那到现在呢，中国诗它基本上它是一个自由的状态，也不押韵。所以呢，我写一位美轮美奂的小诗人之歌呢，也是这个艺术它不能艺术的真谛是追求自由。但是它也一定要有一种形式的约束。这个小诗人之歌呢，也是对它这种形式的这样一个完整性，对于诗歌这一门艺术，它应该具有的一个仪式感，再次做了一个回答。就是我们在读诗的时候，中国当代的诗坛有口水诗，有下半身诗，等等。我认为这是对语言的亵渎，同时也对这些诗人他们自己的不尊重。我觉得对这个诗歌呢，我们要看得和我们自己一样重要，啊，这个诗呢还是要有规律。所以这首长诗呢，它里面它是没有格律的一种格律在里面，就是像
这个诗歌这一门古老的艺术进行致敬的这样一个写作，也是对中国这个当代大家对诗歌的不尊重提出质疑，这个提出抗争的这样的一个行为。所以这次写作是这样。那么诗歌翻译了以后，它是诗歌，并且它很可能是一个更好的诗歌，因为他把这个翻译者的智慧、他的学识、他的精神也加入进来了。就像这个《小sơn之歌》，华莱士先生他的智慧、他的精神的高度，是吧？他的语言的能力，给我的这本作品加分，提升了这个作品。所以我认为诗歌翻译了以后，虽然有人说，那么诗歌是什么？就是翻译过程中漏掉的那一部分，有人这样说，对吧？但是我的看法是，这是一种可能，但是对好的翻译家来说呢，它是一种增光添彩，它是加分的这样的一个过程，它会存在的更具有光彩，更长远。这是我的回答，谢谢。这个是一个，这是我们这个翻译诗歌方面的这个翻译那个诗歌的可能性、不可能性是一个很大的问题，是吧？我关于这个问题，我想我们考虑一下，像他作为那个译者，他怎么看的？Carlos, agora eu queria saber, dentro dessa questão dos desafios, das impossibilidades, das possibilidades infinitas, né, que esse campo da tradução de poesia. Eu gostaria também que refletisse um pouco, porque eu sei que o Carlos faz muito com maestria, que é essa questão da revisão tanto da literatura clássica como contemporânea, assim os desafios entre esses dois textos. A questão da tradução é muito simples de se pôr. Obviamente é muito fácil concordar com a frase batida "Poetry is what is lost in translation". Mas a opção é o silêncio. Se não houver tradução, é o silêncio, não é? E o poeta fica reduzido à sua própria língua e não ganha outra dimensão, que é expandir-se para outra cultura, para outra civilização. Portanto, eu acho que é melhor traduzir, é sempre errado traduzir. A tradução está sempre errada. Eu posso falar um bocado do meu processo, pronto, porque sinceramente é honesto, é assim, a primeira coisa que eu faço é perceber o contexto do poeta, seja um poeta da dinastia Tang, seja o Luciano. Eu preciso perceber como é que ele se veste, onde é que ele anda, quais são os ambientes onde ele se move, mais ou menos, como é que é a casa dele, eventualmente. Depois preciso pegar no texto e obter uma tradução literal, palavra a palavra. Preciso saber o que é que cada palavra quer dizer. E depois é a parte mais interessante, porque depois é a parte de passear. Depois vou passear com o poeta. Depois vou andar pela rua com ele. E tentar, e isto agora é ficção, é tentar apanhar a linguagem dele. Tentar uma linguagem na minha língua que se aproxime ou que possa despertar emoções do mesmo tipo que do original. Isto é impossível. Mas por isso é que é bom de fazer, não é? É muito melhor fazer coisas impossíveis do que coisas possíveis, sabendo à partida que se vai falhar. Mas, nesse sentido, o tradutor é um adorcista, no sentido em que invoca o espírito do outro e se deixa possuir por ele, ou pretende ser possuído por esse espírito. É um ator. O tradutor também é um ator. Tem que representar o outro, ou tentar representar o outro. Pronto, isto em si já é um exercício poético. Portanto, é muito interessante traduzir poemas e para mim até acho que é muito interessante traduzir poemas de uma cultura radicalmente diferente da minha, como é o caso do chinês, do que, por exemplo, traduzir de espanhol ou de francês.
Embora também seja impossível, diga-se, mesmo de línguas muito próximas, o que dizem é que é sempre impossível traduzir. Porquê? Porque a musicalidade nunca vem, não é? A musicalidade do poema original é impossível de transmitir. No caso chinês ainda é mais radical para este aspecto, não é? Da musicalidade. É possível traduzir um poema do alemão para português mantendo a rima, por exemplo, se fizermos enfim, é possível. Do chinês, é impossível. Basicamente não se pode fazer. Bom, de qualquer modo, portanto, o processo de tradução, para mim, é como estar a... dá-me imenso prazer neste sentido. Primeiro porque me afasta da minha própria linguagem, que é uma coisa que é muito bom, algo que nos afasta de nós próprios, nem que seja assumir um outro discurso, assumir uma outra voz, que é uma voz que foi construída por mim, não foi construída pelo poema original, quer dizer, sou eu que eu reconstruo na minha língua, portanto é uma coisa minha também. É aquilo que eu atribuo ao poeta original. É o que eu penso que deve ser assim, não é mais que isto. Soa-me que é assim. No caso do Luciano é muito interessante, porque eu também sou dos anos 80, nós temos basicamente a mesma idade, e foi-me quase orgânico, sinceramente, encontrar este tom que aqui descrevo, porque sem ser meu, é quase, podia ser, porque nós temos a mesma idade, lemos as mesmas coisas em grande parte, os poetas que ele cita do Ocidente eu conheço, o que ele cita da China eu também conheço, devido à minha presença aqui em Macau há tanto tempo, e portanto tem sido, foi uma experiência muito interessante para mim, mas porque me afastou de mim, na verdade, porque me deu uma oportunidade de respirar fora das minhas palavras, fora da minha própria linguagem, e me enriqueceu porque me forneceu uma perspectiva de de um irmão, de alguma maneira, mas de um irmão que eu nunca tinha conhecido, que vive noutro país, que vive noutra cultura, mas que de repente, e nós hoje, esta é uma das questões que eu penso que nós temos que nos interrogar. Agora que a nossa racionalidade vai ser substituída por máquinas e que a racionalidade dos humanos vai ser ridicularizada por máquinas, em que nós, de facto, seremos, a nossa inteligência pode ser comparada à nossa força, um guindaste tem muito mais força que o meu braço, essas máquinas terão muito mais inteligência do que eu, capacidade de raciocínio muito mais rápida, etc. Então, será talvez o tempo de perguntar para que é que nós servimos, o que é que os humanos, o que é que nos distingue realmente do resto. E algo que nos distingue é uma das coisas que nos talvez distingue é esta capacidade que nós temos de nos identificar imediatamente com as emoções dos outros. É eu olhar para a vossa cara e ler-vos. Somos da mesma espécie. Podemos ser de culturas diferentes, mas eu consigo saber o que é que vocês estão alegres, estão tristes, gostam, não gostam, etc. Há algo que nós conseguimos sempre ler. Se calhar é por aí que nós temos que aprofundar as nossas relações e a nossa humanidade, porque, pelos vistos, a racionalidade não faz parte da humanidade, já faz parte de outro plano. Então, é isto. Nesta lógica que traduzir é ler o outro, ver o outro, ouvir o outro, sentir o outro. São essas possibilidades humanas que temos e que a tradução, assim, mais ou menos que dentro da tradução, como que resgatamos, né? Vamos lá, o resgate daquilo que perdeu, parece uma infância. Então agora eu acho que estamos no momento de passar a palavra um bocadinho para o público. Se temos algumas questões.
Eu não tenho uma questão, é mais um comentário. É muito difícil colocar questões a um poeta, tanto mais um grande poeta, um grande pensador, como o Carlos Moraes José também. E, portanto, era um comentário apenas. Talvez o silêncio seja a dificuldade de colocar uma pergunta com sentido a um grande poeta, a um grande tradutor. Era só um comentário. No sentido em que a tradução de um poema, mesmo que reconheças, Carlos, em ti o outro, é sempre subjetiva. A tradução é subjetiva. Mas quando pensamos em IA e nas traduções que a IA faz, essa tradução, numa primeira fase, eu não sei como é que traduziste o poema do Lucian, mas não pudeste traduzir naturalmente porque tu não sabes chinês. Fizeste, portanto, uma tradução a partir do inglês, não? Então, palavra a palavra. Mas admitias que pudesse haver uma tradução por IA e que tu fosses pegar na IA e fizesses depois a tua interpretação disso, conhecendo a pessoa? Desde que tudo seja confirmado, eu adoro a IA. Eu acho que a inteligência artificial é excelente. Poupa-nos imenso trabalho. Estás a ver? E devemos usá-la sempre que possível. Só que a experiência diz-nos que se tentares traduzir poesia na inteligência artificial, não dá. Ainda não dá. Talvez dê, mas ainda não dá. Ainda não dá. Eu desafio-te a pegares num poema clássico chinês qualquer, põe na IA, epá, não consegues perceber o sentido sequer. Mas é parte de emocional. Mas vai ser... Não é. É a mesma linguagem, porque a poesia tem uma linguagem própria. A poesia é muito difícil de entender porque cada poeta tem uma subjetividade que se reflete na língua. Sim. E só outra subjetividade é que a consegue entender. E as máquinas ainda não têm subjetividade. Quando tiverem subjetividade, a coisa muda. Mas para já ainda não têm essa subjetividade. Só o humano consegue entender a panóplia de coisas que vem numa palavra que o outro humano exprime, estás a ver? E às vezes nem sequer as consegue compreender de uma forma racional e discursiva. Simplesmente compreende. Mas tu pensas assim, explica-me isso. Não sei explicar, mas eu entendo-te. Eu entendo o que estás a sentir, mas se tu me pedis para eu te dizer o que é que estás a sentir, eu não sou capaz. É como o tempo. É o que Santo Agostinho diz do tempo, não é? Toda a gente sabe o que é, ninguém sabe definir. Time's up. Ok. Estão-me a dizer ali do fundo que acabou o tempo. Mais uma pergunta. Só mais 20 segundos. Será que a inteligência artificial vai ajudar a paz mundial? Posso perguntar? Também não tenho perguntas, só um pequeno comentário. De fato, Lucian é o meu grande amigo. No ano passado, então, pediu-me para traduzir este livro, Canção do Poeta Menor. Mas eu queria entregar este trabalho ao meu amigo Carlos Moraes José. E ele aceitou esse trabalho. De facto, depois da tradução, eu também fiz uma leitura e gostei imenso da tradução feita por ele. Acho que, claro, como vocês disseram, então, Carlos é um excelente escritor que escreve na sua língua materna. Tá? Por isso, então, como o Lúcio acabou de dizer, então,
ele conseguiu, não é, então, optimizar. Claro, Lucian já escreve muito bem, não é? Mas o Carlos conseguiu passar, portanto, esta qualidade em chinês para português. Por isso, acho que esta tradução é uma dupla vitória do poeta e do tradutor. Obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Fechamos aqui então mais uma sessão. Então, muito obrigado e feliz entardecer.